Estamos aqui no Lago Paranoá, primeiro programa Papo de Proa do ano. E hoje, para iniciar o ano, a grata satisfação de trazer cultura. Trazer um amigo, Maurício Gomide, escritor, músico, muito meu amigo. E eu escolhi a dedo. Por quê? Porque a cultura, eu acho que começar o programa, começar o ano com esse céu azul, com essa beleza de vento, com essa natureza, combina muito com cultura. E ao meu lado aqui hoje, então, de novo, quero dizer a vocês que Maurício Gomide veio abrilhantar o nosso programa, primeiro do ano, e vou deixar para ele, melhor do que ninguém, falar sobre a sua vida, sobre como começou a escrever, a sua vida de músico, essa veia artística que ele tem, né? Eu passo então para ele a palavra. Bom, primeiro esse cenário maravilhoso, né? É um super prazer. É um cenário que está bem no quintal da minha casa, né? Eu moro próximo aqui e é interessante que muitas vezes a gente tem essa vida tão corrida e a gente passa e quase nem para olhar, né? E eu acho, enfim, com muita tranquilidade, eu diria que eu te invejo, assim, eu gosto desse lugar, disso, né, esse vento, esse barulho, né, essa tranquilidade, essa calma, esse barulho de vento e tudo mais. Mas, enfim, obrigado, né, por você ter me convidado para ser o primeiro programa. Mas então, falando um pouquinho sobre tudo isso, sobre essa carreira, sobre esse negócio de escrever, né. Bom, eu escrevo há em torno de 20 anos, meu primeiro livro eu lancei em 2001, então ano que vem eu completo 20 anos de carreira. Eu já lancei 8 livros aqui no Brasil e fora, né? Alguns países, né, tem os meus livros. E, enfim, durante perto aí de uns 10 anos eu lancei assim, meio que por conta própria, né? Eu fiz todo aquele trabalho independente. Você, como um bom empreendedor que é, e depois eu queria falar um pouco também sobre o seu projeto. Sabe como é difícil às vezes a gente trabalhar, né, dessa forma, mas para mim foi um jeito muito bacana de conseguir divulgar o trabalho, contar as histórias. Passados a esses 10 anos, eu lancei outros livros, daí já por grandes editoras, até trouxe alguns aqui para mostrar e posso falar um pouquinho, né? Não vou falar sobre cada um especificamente, mas eu lancei A Máquina de Contar Histórias, né, um livro muito bacana, um surpreendente também, uma outra história. Esse aqui saiu em vários países. O Ainda Não Te Disse Nada, mostrando aqui todo o tempo do mundo. Esse aqui saiu em outros países também, não só no Brasil. E eu queria falar hoje, né, vamos falar um pouquinho sobre O Rosto que Precede o Sonho, né, que dá até para ver que tem um veleiro, tem um cenário aqui, e é uma história que se passa nesse cenário. Então é muito bacana porque né, depois de tantos anos de ter escrito essa história, de ter contado isso, voltar a esse cenário aqui, ele me faz, inclusive, enfim, repensar a história. E foi muito legal, né, porque você, Paulão, foi o meu consultor para assuntos náuticos, né? Toda vez que eu precisava, me lembro que eu tinha alguma dúvida, Paulo, como é que é o mesmo negócio do barco, o tamanho do barco, né? Dá pra viver dentro do barco? Não dá, né? Me explica detalhes sobre vela. Eu me lembro que a gente saiu algumas vezes para tomar chopp e tudo mais, e você me explicava, não, a vela é assim que você levanta, é assim que abaixa e tudo mais. Então a gente tem essa conexão, né, que foi muito interessante em relação a essa história aqui. Mas é isso, estou aqui à disposição, vamos conversar, vamos falar sobre o que você quiser aí, só me perguntar. O que eu acho assim, eu queria falar com você, é porque em nosso país é bem complicada a cultura, né? Você vê que eu lancei um programa agora, Papo de Proa, é um programa que eu tive essa ideia em relação a trazer atrativos para o Lago Paranoá, né? O nosso Lago Paranoá tão querido e tão esquecido às vezes, né? E eu pensei, como é que eu poderia trazer atrativos, mas culturais? Eu não queria fazer aqueles passeios normais e tal. Eu pensei em quem poderia ser. E quando você lançou o livro, né, O Rosto que Precede o Sonho, que inclusive a capa do livro tem um barco, é igual o Beco Cascais, que é meu barco, que é um odeio, né, parecidíssimo. Eu senti que você precisava de informações e tal. Você pretende escrever um outro livro que tenha assuntos náuticos ou ainda é uma alusão da minha parte? Não, eu acho que é um cenário que eu ainda pretendo, né, falar mais, pretendo explorar. Por acaso, um livro novo que eu estou escrevendo, né, já seria o meu 10º livro, né, porque eu lancei 8, estou com um para sair aí,
e estou escrevendo já o novo. E esse novo se passa numa cidade que fica, na verdade, à beira-mar. Então certamente não seria um cenário como o lago, por exemplo, mas enfim, um mar. Talvez depois eu vou até querer pegar mais algumas dicas com você para saber se é a mesma coisa, né? Porque de fato eu não sei. Mas eu me sinto muito bem quando eu entro assim num barco, sabe? Esse balançar aqui. Então a gente estava falando disso, né? Pô, né? O tipo de vida que eu acharia legal viver, né? Que eu gostaria de viver. E eu acho que isso talvez ainda esteja nos meus planos aí, uma cidadezinha à beira-mar, quem sabe, né? Com um barquinho, né? E como é que é essa rotina de um escritor em Brasília, no Brasil ou no mundo? Quer dizer, levantar cedo, todo dia escrever, onde é que busca inspiração, como é que consegue associar família, mercado, deveres, afazeres, filhos e ter a calma e a inspiração para escrever? Assim, na verdade eu considero a escrita até como um refúgio, sabe? Né? Isso aqui é o seu refúgio, né? O barco é um refúgio seu. E a escrita é algo, né, em que eu tenho assim, como algo que eu consigo me tirar, né, de tanta... Enfim, de tanto problema, tanta questão que tem por aí, né? A gente às vezes, se você for ficar ligado, né, só nas notícias, você não pensa em mais nada, né? De fato eu tenho família, eu também tenho um outro trabalho. Mas eu meio que encaro a minha escrita como, né, uma forma de você, né, viver, entre aspas, viver outras vidas, né, ter outras experiências. Uma coisa que eu acho muito bacana nesse processo de escrita é que a cada nova história que você decide contar é um novo universo que você vai entrar. Então eu tenho, por exemplo, um livro que se passa no universo do cinema. Então eu fui estudar, eu fui ler, eu fui aprender, eu fui assistir um monte de filme. Eu tenho um livro que se passa no universo dos vinhos espumantes. Então também fui aprender, fui estudar. Esse livro que se passa nesse universo enfim, de barcos e por aí afora, também me fez aprender um monte de coisa. Então eu acho que ter essa opção, né, ter mais essa alternativa, né, de poder viver, né, enfim, né, meio que por meio das minhas histórias, é um prazer enorme. É algo que eu não pretendo largar tão cedo. Se bobear, vai até o fim da vida. Então, nós passamos por algo inédito agora, estamos passando, né, uma pandemia. Para aqueles que escrevem ou não, para aqueles que têm inspiração ou não, para todo um universo de pessoas, é um momento único que ninguém passou. Para um escritor, como é que foi essa sensação de estar em casa, estar sediado, estar trancado numa casa? Trouxe uma inspiração? Você conseguiu refletir mais? Te veio assim, você repensou sua vida, alguma coisa assim? Eu sempre fui muito disciplinado em relação a isso, né? Então eu sempre escrevo todo dia de manhã, né? Enfim, sábado, domingo, né? Feriados e por aí vai. Então o fato de eu ficar em casa, de eu continuar em casa, né? Isso não mudou a minha rotina. O que não foi uma coisa que meio que aconteceu com outros autores. Eu tenho muitos amigos que falaram, durante a pandemia eu tive um bloqueio, né? Teve muita gente que teve. Mas eu não tive isso. Eu acho que eu até, pelo fato de ficar confinado, de ficar em casa, de ter mais tempo de ficar em casa, por acaso, isso me trouxe até mais aquele negócio, Maurício, vamos, né? Eu vou ficar 6 meses, 8 meses em casa sem fazer nada? Não, vamos escrever, vamos produzir. Nesse meio tempo, desde que a pandemia começou, eu escrevi um roteiro de um filme, na verdade é um desenho animado, né? Enfim, né? Eu escrevi ele inteiro e finalizei um livro que eu vou lançar, né? Ano que vem, ou talvez até no fim desse ano. Então, ou seja, no final das contas a pandemia não foi algo que, em termos criativos, foi ruim, assim. Para mim foi bom. Eu tô aproveitando isso. Agora, não é fácil você de fato manter a cabeça tranquila, né? Com tantas coisas acontecendo, com tanta, né, enfim, tanta gente morrendo. Então você acaba, se você for também entrar nessa de pensar demais, e aí de fato eu acho que fica bem mais difícil você criar, né? Ainda mais eu que crio histórias que não são histórias pesadas, são histórias leves, então parece um paradoxo, né? Mas eu tento fazer isso até inclusive para deixar minha cabeça mais leve, mais tranquila diante de tudo que está acontecendo. Alguma inspiração com a pandemia?
algum tema, algum assunto correlato com a pandemia, né? Essa doença que passou por nós, veio alguma imaginação na sua cabeça, alguma história, né? Como teve vários livros que você escreveu aí, quer dizer, o surpreendente caberia bem, né? Surpreendente, uma coisa surpreendente para todos nós, né? Ninguém esperava por isso, né? Então como é que você acha assim, que vai trazer alguma nova ideia para você, surgir alguma nova ideia desses mais de 100 dias que estamos aí sem saber o que fazer? Olha só, Paulão, quando esse negócio começou, né, quando essa bomba caiu, né, inicialmente eu olhei e falei, a impressão que dá é que nós estamos vivendo o fim do mundo, né, e, enfim, parecia mesmo. Eu me lembro muito bem aquela imagem, né, do Papa sozinho, aquilo para mim foi uma imagem muito forte, assim, sabe? Eu olhei e falei, cara, a impressão que me dava era um filme, né, que a gente estava vivendo. E eu comecei a pensar e a dizer, né, enfim, a pensar, eu acho que eu vou escrever algo sobre isso, né? E comecei a pensar e tal. Só que, sinceramente, eu acho que é um tema que eu acho que ele acabou ficando... É um tema forte, é um tema meio que, acho que cansou um pouco, sabe? Então eu falei, quer saber, eu acho que quando essa pandemia acabar, ninguém mais vai querer ouvir falar em pandemia, né? Eu não vou escrever uma história sobre isso, não vou passar mais 1, 2 anos escrevendo uma história que se passe nesse universo, que eu tô muito afim que acabe logo, enfim, que a gente encontre a cura, né, encontre a vacina, para que a gente volte à vida normal. Agora, talvez o que possa me trazer de inspiração desse período são coisas assim, que, por exemplo, quando a pandemia começou, eu tinha muita certeza de que nós íamos sair melhores do que a gente entrou. Falei, olha, acho que é uma super oportunidade para a gente aprender, crescer, enfim, e de fato eu acho que isso não aconteceu. Eu ando muito pessimista. Acho que as pessoas perderam uma grande oportunidade de realmente crescer como pessoa, em espírito e tudo mais. Então talvez isso possa gerar algum tipo de inspiração para uma história, mas que certamente não vai passar nesse universo de vírus, de pandemia. Eu não quero falar sobre isso. Legal. Então nós tivemos aqui hoje a satisfação, grata satisfação, de iniciar os trabalhos com Papo de Proa, com Maurício Gomide, escritor brasiliense, que tem um livro lindo que chama-se O Rosto que Precede o Sonho, que para mim, que sou amante da vela, tem um veleiro na capa, inclusive tem uma citação do meu nome aqui dentro. Então assim, é uma imensa honra e prazer iniciar esse ano com céu de brigadeiro, né? Rezando para que essa vacina venha logo, que possamos voltar à vida normal, viver o normal, né? Mas dizer que o Papo de Proa está atento, né? Vai trabalhar respeitando as normas da OMS, com distanciamento, mas não podemos parar, né? Vamos continuar a produzir cultura, produzir cinema, produzir livros e esporte nesse país. É isso. Papo de Proa hoje com Maurício Gomide, lá para Paranoá, Brasília. Paulo, muito obrigado pelo convite mais uma vez, não só a você, mas a toda a sua equipe. Enfim, estou sempre à disposição do que você quiser para eu colaborar aqui com os projetos também. Você sabe que a gente é parceiro e só me chamar para a gente um dia andar nesse veleiro maravilhoso, tomar uma e celebrar a vida. Então, encerrando a entrevista de hoje com Maurício Gomide, não deixem de acompanhar nas redes sociais BSB Sunset, não deixem de acompanhar Papo de Proa, veja também HC8 Produções de Vídeo e Maurício Gomide, que tem a sua rede social fantástica, que vai agora fazer com que ela cresça mais depois dessa bela entrevista que ele concedeu. Um abraço a todos.